Fala galera, beleza? Tudo bem? A gente busca por melhoria, por qualidade de vida, né? E todo mundo quer isso, todo mundo busca isso. Mas se eu dizer um negócio para vocês, às vezes há um preço a pagar e não são todos que estão dispostos a pagar esse preço. Às vezes o preço é muito alto. Eu não estou falando de dinheiro apenas, né? Porque também envolve dinheiro também. Mas eu estou falando de tempo, eu estou falando de esforço, eu estou falando de dedicação, eu estou falando de sacrifícios, eu estou falando de você abrir mão de certas coisas que para você seriam prazerosas naquele momento, que para você seriam interessantes ou atrativas naquele momento, mas que se você não abrir mão, você não vai ter o retorno. A grande lei universal é o seguinte: não tem almoço grátis. Essa é a pura da verdade. E tudo que você for fazer na sua vida, se você ver que aquilo realmente é bom, além de ser importante, é claro, mas é muito bom, vai trazer um benefício muito bom, tem um preço. Não tem almoço grátis. Então, existe uma ilusão muito grande de que, e é muito fácil, na verdade, você ter essa ilusão, porque a internet está cheia disso, o YouTube está cheio disso, os canais estão cheios disso, que é vender uma vida fácil. Falar que é só você mentalizar e está tudo certo, é só você pensar positivo e está tudo certo. Nada contra, realmente funciona, mas tem que ser feito da forma correta, né? O que eu quero dizer com isso? Que quando você simplesmente mentaliza por mentalizar um futuro próspero, uma vida de qualidade bacana, de boa qualidade bacana, boa para você, para sua família, para todo mundo, e fica só nisso, se você não envolve algumas características, algumas coisas que são importantes, por exemplo, a emoção, né? O sentimento, a sede, a fome, a vontade de fazer acontecer, e obviamente você agir a favor disso, isso não vai acontecer. Assim, não quero dizer que você tem que trabalhar duro simplesmente por trabalhar duro, porque trabalhar duro por simplesmente trabalhar duro, 99% das pessoas fazem isso, né? E 99% das pessoas não têm bons resultados. Então eu digo trabalhar duro com inteligência. O que é trabalhar duro com inteligência? É você ter uma visão, é você ter um objetivo, um alvo. Nessa visão, nesse objetivo, nesse alvo, você tem um propósito que você quer alcançar, uma meta de vida, algo que você realmente quer fazer, que você queira bastante. Para facilitar essa visão, por que a visão é importante? Ela é uma ferramenta que vai implantar isso no seu subconsciente. Vai tornar isso mais possível, vai tornar isso mais realizável, vai tornar isso mais atingível, né? A partir do momento que o subconsciente ele não sabe o que é verdade, não sabe o que é mentira, mas a partir do momento que você conta para ele algo que ele acredita que aquilo é verdade, que ele acredita que aquilo pode se manifestar na sua vida, então ele vai fazer, ele vai acreditar nisso, né? De alguma forma isso vai se manifestar, isso vai acontecer, né? Então, o segredo, na verdade, não é bem um segredo, é trabalhar duro, mas trabalhar duro na direção certa, né? E usar uma ferramenta de visualização é muito importante, porque ela vai canalizar. Eu vou explicar isso um pouco melhor já já. Deixa eu só chegar no local aqui, vai ficar mais fácil. Bom, então como eu estava falando, existem algumas coisas que você precisa fazer e essas coisas precisam estar congruentes. O que é congruente? Congruente é estar em harmonia, falando a mesma língua, né? Elas precisam estar de acordo, tá? Quando essas coisas estão de acordo, você está numa direção, está num caminho. Isso não quer dizer que você conquistou e não quer dizer que é uma garantia que você vai conquistar, né? Não existe essa garantia de conquista, né? Que vai acontecer, que você vai conseguir. Não tem essa garantia. O que existe, na verdade, é uma direção. Quando você está indo
viajando de carro para um local, você sabe exatamente para onde você quer ir. E com a tecnologia de hoje, com uma certa precisão, você sabe talvez até exatamente o horário que você vai chegar, o momento que você vai chegar. Então você sabe para onde ir, tem uma direção. O GPS ele te dá essa, com a tecnologia de hoje, ele te dá essa certa precisão, né, de você poder ver esse tempo e saber que isso vai chegar para você. Bom, isso é muito legal, isso é ótimo, né? Agora, como se trata da nossa vida, nós não temos um GPS, uma tecnologia que vai dizer exatamente o momento que algo vai acontecer na nossa vida, o momento da virada de chave, o momento que você tanto esperava para realmente dizer que a sua vida mudou, que a sua vida teve uma guinada, que ela virou a chave. Isso não... Infelizmente a gente não tem isso na vida, mas nós temos indicadores. O que é um indicador? Indicador, como o nome já diz, é algo que fica ali indicando, fica falando, né? Deixa eu colocar essa câmera aqui. Deixa eu virar para mim aqui. Deixa eu ver como é que ela vai me pegar aqui. Então o que é um indicador? Indicador, como o nome já diz, é algo que vai indicar, é algo que vai mostrar para você a probabilidade, com uma certa precisão no caso, é matemática pura, na verdade é ciência, né, é ciência exata, de você chegar onde você quer chegar. Então quando você mentaliza uma vida que você considera ser uma vida de qualidade, ser uma vida de excelência, uma vida que você merece, que a sua família merece, quando você mentaliza isso, você visualiza isso de alguma forma, você está dando a possibilidade para a sua mente trabalhar em conjunto com isso. Nós temos duas mentes, nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. A consciente, ela está no presente, ela está vivendo agora, ela está vendo o que está acontecendo, ela toma decisões em tempo real. E a inconsciente é a que conduz os nossos estímulos, é a que faz as nossas sensações, as nossas respostas, as nossas emoções serem uma realidade, virarem uma ação. E por incrível que pareça, a nossa mente subconsciente é a que comanda a nossa vida, e não a mente consciente. A mente consciente, eu estou aqui num ambiente, alguma coisa aconteceu, uma ameaça ou algo assim, ela está alerta, ela está preparada para me tomar alguma ação, alguma atitude. Mas as decisões que eu for tomar agora, para o meu futuro, dos meus investimentos, do que eu vou comprar, do que eu vou vender, de um negócio que eu vou entrar, de um negócio que eu vou abrir ou algo que eu vou fazer, é óbvio que essa decisão é tomada também de forma consciente, mas o sentimento que eu tenho, se aquilo é certo, se aquilo é errado, se eu estou com vontade de fazer aquilo, eu estou me sentindo bem ou não em fazer aquilo, isso é algo do meu subconsciente, né? E existem vários estudos apontando, né, que uma grande quantidade aí das nossas, grande mesmo, peso muito maior, né, alguns falam 85%, outros vão até além, falam 95% das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente, elas são emocionais, elas não são racionais, elas não foram processadas de forma consciente pela razão. Elas foram tomadas por um sentimento, por uma emoção, algo que eu me senti bem com aquilo, algo que eu quis fazer daquele jeito e acabei tomando aquela decisão, acabei fazendo aquilo. Então, essas decisões inconscientes, elas predominam, querendo ou não, elas predominam a nossa vida. E a nossa vida, na verdade, ela é um resultado de várias decisões em cadeia que nós tomamos ao longo do dia, da data presente de hoje. Então, se eu quero mudar o meu futuro, eu tenho que tomar minhas decisões que eu tomo agora, no presente. É essas decisões agora do presente que vão nortear, que vão me conduzir no futuro. Agora, se eu não sei para onde eu quero ir no futuro, se eu não sei para onde eu estou caminhando no futuro, é muito complicado você tomar decisões asserteiras no presente. Você vai viver o dia a dia, você vai viver o dia após dia. Eu estou vivendo hoje e amanhã eu me preocupo com amanhã. Então,
não existe certo ou errado, na verdade, né? Não é que você pensar no futuro está certo. Não é que você viver só o agora e esquecer o futuro também está certo. Eu não penso dessa forma, né? Eu acredito que tudo está congruente ou está alinhado com a sua perspectiva de vida, qual a sua filosofia de vida, o que você pensa sobre a vida, o que você, qual a sua passagem nessa vida, o que você quer deixar, qual é o legado, o que você quer construir, o que você quer registrar, o que você quer fazer nessa vida. Você quer transformar a sua vida em quê? Qual a mensagem que você quer deixar para o mundo, para o universo, para as pessoas, para os filhos, para parentes, seja lá para quem for, né? Amigos, etc., não importa. Qual a sua importância na vida das pessoas, né? Qual a sua importância na vida daqueles que estão ao seu redor? Me perdoa a pergunta muito forte que eu vou fazer agora, mas é necessária para despertar o nível de consciência, aumentar, fazer você aprofundar um pouquinho mais e elevar um pouco mais a sua consciência. A sua falta hoje, se você faltar hoje para as pessoas que te amam, qual o impacto na vida dessas pessoas? O que essas pessoas vão sentir com a sua falta, com a sua ausência hoje? Quando a gente fala de propósito de vida, é muito bonitinho, é clichê aquela coisa toda, falar de propósito de vida, aquela coisa toda. Mas eu não conheço até hoje uma outra expressão que seja tão comum e numa visão tão fácil de compreensão, de você dizer que você precisa ter um propósito de vida, é importante você ter. Não é que você precisa, mas é que isso te dá um sentido para a vida. Isso te dá um objetivo, isso te dá uma visão de você poder fazer alguma coisa. Eu tenho os meus ideais, eu tenho os meus propósitos, eu tenho os meus objetivos, né? E todos eles, na verdade, vão refletir no final, no legado do meu nome, o que eu vou deixar para muitas pessoas, o que eu vou deixar para os meus filhos, o que eu vou deixar para os meus netos, para a minha geração posterior que vai vir após mim. E eu quero que o meu nome ecoe nessa geração, eu quero que eles lembrem do avô, do bisavô, do tataravô, que marcou, que fez alguma coisa bem bacana e construiu algo legal que mudou a história da raiz da família de um determinado ponto em diante. E isso vai depender de quê? Daquilo que eu enxergo lá na frente, o que eu vejo lá na frente, o que eu quero. Então deixa eu voltar novamente ao raciocínio que eu estava tendo no início desse vídeo aqui, que é você mentalizar o que você quer, qual a vida que você gostaria de ter. Eu não estou perguntando para você o que é possível para você ter. Ah, mas isso para mim é uma realidade impossível, isso é uma realidade. Eu não estou perguntando, esquece. Finge que não existe a possibilidade de sim ou não de uma realidade se manifestar na sua vida. Não pensa nisso, tá? Por mais distante que essa realidade pareça, por mais impossível que ela pareça para você, não importa. Vá no fundo do seu coração e busque qual a realidade de vida que seria compatível para você. Qual a realidade de vida que te deixaria uma pessoa satisfeita, que deixaria você uma pessoa feliz, que faria de você uma pessoa realizada, que daria a mensagem que você gostaria de entregar, que você conseguiu construir o que você propôs a construir na sua vida, aonde você quer chegar. É muito legal você, quando você começa a pensar nisso, você começa a sentir menos peso, na verdade, na vida e menos tristeza na vida. Começa a te dar motivação e começa a te dar uma razão. Você ter por que lutar, você ter por que trabalhar, você ter por que fazer alguma coisa, isso parece clichê, mas te dá um propósito, te dá uma finalidade, te dá uma razão de você poder lutar por alguma coisa e fazer alguma coisa realizar. Então quando você pensa nisso, você começa a imaginar como seria a sua vida e você começa a sentir sensações de como seria a sua vida daquele jeito. Como seria a sua vida estando em determinado local, em determinada casa, em determinada situação financeira, de saúde, com determinadas pessoas, determinada pessoa em especial. Como você se sente, como é que o seu coração pulsa quando você começa a pensar nessas coisas, né? Qual a sensação, a vibração que o seu corpo tem quando você começa a pensar nisso? Isso é emoção. Isso é uma descarga química de adrenalina que o seu cérebro dispara no seu corpo, fazendo o sentimento de felicidade, de ansiedade, de essa sensação fluir por dentro de você.
Isso é importante, porque quando você faz essa emoção fluir, o teu subconsciente não sabe o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Ele é uma terra, simplesmente uma terra fértil, que o que você jogar lá vai crescer. Se você jogar uma semente de uma ótima fruta, você vai ter uma bela árvore daquela ótima fruta. Se você jogar uma semente de um veneno, você vai ter uma bela árvore de um poderoso veneno. Então sua mente ela não sabe o que é certo ou errado, então cabe você na sua consciência, é para isso que serve a mente consciente, filtrar o que vai cair no seu subconsciente. Então alimente-se de coisas boas, né? A Bíblia diz que tudo que é puro, né, tudo que é santo, tudo que é sagrado, né, tudo que é, né, as coisas boas, né, nisso pensai, nisso ocupai a vossa mente, nisso pensai. Então você começa a ocupar a sua mente com essas coisas boas, com essas energias boas, com essas sensações boas, com essas vibrações gostosas, você começa a transmitir, começa a emanar isso e você começa a aproximar situações disso. As pessoas chamam de lei da atração, aquilo que você pensa, aquilo que você mais foca, você atrai. E na verdade, pela ciência, isso tem fundamento, isso tem uma certa clareza, uma forma de você poder entender que isso é uma certa verdade. Por quê? Porque quando você pensa nessas coisas, na verdade, a sua mente começa a trabalhar essas coisas. Ela começa a gerar ideias para você. Ela começa a gerar visões para você, ela começa a fazer desejos de você buscar mais informações que estão alinhadas ou em congruência com aquilo que você está sentindo. E quando você começa a buscar congruência com aquilo que você está sentindo, começa a buscar aquelas coisas, começam a vir ideias e começam a vir oportunidades. Então não é um passe de mágica, pensei, pum, aconteceu. Como eu falei no início do vídeo, muitas pessoas pensam e acham que vai acontecer só mentalizar por mentalizar. Não, tem que ter emoção também, porque a emoção vai fazer o teu subconsciente registrar aquela sensação e vai fazer ele trabalhar em prol daquilo. Lembra que eu falei que vários estudos apontam que a maioria esmagadora das nossas decisões são tomadas de forma emocional? Então o seu subconsciente vai começar a trabalhar para tomar decisões de forma inconsciente, mas que estão em congruência, que estão alinhadas com aquele desejo que você sentiu, com aquele propósito que você sentiu. E isso é importante você sentir isso todos os dias e fazer esse exercício diário. Por isso que nós temos uma ferramenta chamada mapa da visualização, eu gosto de chamar de mural da manifestação da realidade. Por que mural da manifestação da realidade? Porque quando você olha para aquele mapa, quando você olha para aquilo, você começa a sentir novamente aquelas mesmas sensações. Então, quando eu fecho os meus olhos e projeto para mim uma realidade, um futuro, alguma coisa que eu quero, onde eu quero estar, como eu quero estar no próximo nível, quanto dinheiro eu quero ter, os bens que eu quero conquistar, o que eu quero fazer, etc. Eu fecho os meus olhos e começo a sentir essa sensação gostosa. Eu me sinto caminhando naquele barco, eu me sinto navegando naquele barco bem gostoso, eu me sinto com um notebook trabalhando de onde eu estiver, naquele barco bem legal, dando aqueles mergulhos bacanas, pescando, fazendo aquelas coisas gostosas. Eu começo a me sentir bem, começo a me sentir aliviado, meu coração começa a disparar, começa a sentir alegria. E aquela sensação é tão gostosa, que eu fecho os meus olhos e tento enxergar o máximo de detalhe possível. E quando eu abro os meus olhos, eu simplesmente pego o meu celular, o meu notebook e começo a pegar imagens que se assemelham. Não exatamente aquilo que, claro, você não vai, talvez você não vai conseguir encontrar exatamente aquela imagem que você acabou de viajar na maionese naquele momento, mas você vai encontrar imagens semelhantes, coisas parecidas, coisas que vão te lembrar aquela imagem, vão te lembrar aquela sensação. E no outro dia de manhã eu olho para aquela imagem, abro meu celular, olho para aquela imagem assim que eu acordo e fecho os meus olhos e começo a sentir novamente aquela sensação, aquele filme começa a passar pela minha cabeça, eu começo a sentir os meus pés descalços andando sobre o barco, a brisa do mar, começo a sentir aquela coisa gostosa, maravilhosa, meu coração começa a pulsar novamente e eu estou implantando uma crença dentro do meu subconsciente. Eu estou implantando através da sensação, através da vibração, através daquele sentimento, um desejo. E eu começo a ter ideias durante o dia, que não tem a ver com aquilo inicialmente, mas que vão fazer com que eu ganhe dinheiro, vão fazer com que eu tenha um futuro um pouco melhor, que vão proporcionar a oportunidade e os recursos necessários para adquirir aquele bem, para fazer aquelas manhãs se tornarem realidade, para fazer aquela sensação, aquela visão um dia se manifestar e um dia se tornar uma realidade. É simples quando a gente para pensar assim, porque as coisas realmente são simples, mas quando você pensa na realização, não é tão simples. Eu sei disso.
às vezes até imaginável, inimaginável. Eu conheço pessoas, eu tenho gente na minha família que quando eu tento fazer um exercício desse, a pessoa para no meio, interrompe no meio, ela tem uma crença tão negativa, tão forte de não conseguir, que ela pensa isso para mim é inimaginável, isso para mim é inalcançável, isso para mim é impossível de pensar, né? E ela para aquele exercício naquele momento. Então tá tudo bem se você parar naquele momento, então pense numa coisa um pouco mais próxima, né? Se poupe então, não adianta você falar mentira também para sua mente, mas você tem que falar o que você acredita. Eu penso em coisas grandes porque eu acredito em coisas grandes, minha mente já está trabalhada nisso, meu mindset já está programado para isso, eu já tenho uma mentalidade programada para a riqueza, para a abundância, para uma vida bilionária, eu já tenho um mindset para isso, preparado para isso, então para mim isso é imaginável, para mim isso é possível, isso é realizável, mas para muitas pessoas não é e está tudo bem. Então talvez você more hoje de aluguel, numa casa pequena, apertadinha, e tudo que você quer é uma casinha sua, ainda que seja pequena, apertadinha, mas é sua. Então imagina isso, porque isso é uma coisa que você consegue imaginar, isso é uma coisa que você consegue alcançar e está tudo bem. É um passo de cada vez. Hoje pela manhã eu fiz um exercício bem legal, que foi pensar naquela frase que o Rock falou pro Creed, né? Um passo, um soco. Um passo, um soco. Um round de cada vez. Um passo, um soco. Um passo, um soco. Um round de cada vez. Eu coloquei em inglês, né? Porque estava lá, né? Unstep, unpunch, unstep, unpunch, on at a time. Então assim, um de cada vez. Então vá no primeiro degrau, né? Sua mente vai começar a trabalhar nas possibilidades de você poder ter a sua casa própria, ainda que seja pequena, ainda que seja do jeito que você está querendo, mas você quer, é seu. E sua mente vai trazer oportunidades, vai começar a trabalhar na sua cabeça visões que você não imaginava, pessoas que estavam do seu lado, às vezes até por muitos anos, que têm um conhecimento, que têm alguma coisa que vão te ajudar e você nunca parou para pensar naquilo, você nunca imaginou que ela poderia ter aquilo e poderia te ajudar daquela forma. Você vai começar a ter ideias que você vai pensar, por que eu nunca pensei nisso? Por que eu nunca imaginei isso? Vai começar a acontecer coisas vão começar a fluir. E quando você conquistar essa casinha, entrar na sua casinha e você entender que isso realmente funciona, sua mente vai começar a desbloquear e vai começar a pensar em coisas maiores. Bom, talvez agora eu possa ter agora a minha casa, agora é possível pensar numa casa um pouco maior e minha. E você vai começar a pensar em coisas maiores, empresas e coisas, e cada vez que você for atingindo cada degrau, um passo, um soco, um passo, um soco, um round de cada vez, né? Um passo, uma realização, um passo, uma realização, um sonho de cada vez. Então, cada vez você vai tendo pequenas conquistas e vai crescendo cada vez mais. Vai fazer 10 anos que eu me auto-aposentei. Não foi pelo INSS, não foi previdência privada. Deixa eu repetir. Eu me auto-aposentei. Eu me aposentei. Sou aposentado por mim mesmo. Então, aos 38 anos de idade, até lá, nos 38 anos de idade, eu tinha construído um patrimônio de renda passiva que me permitiu viver tranquilamente o resto da minha vida sem eu precisar de trabalhar mais. E aquilo foi maravilhoso. E depois daquilo eu comecei a construir patrimônios e construir coisas que me possibilitasse eu viver aonde eu quisesse, com renda passiva também, né? E eu consegui construir isso. Um dia eu posso te ensinar isso. Se você tiver interesse, coloque, se você chegou até aqui nesse vídeo, coloque nos comentários se você quer aprender isso. Eu tenho o maior prazer de te ensinar como você construir renda passiva e viver aonde você quiser, do jeito que você quiser. Eu posso te ajudar nesse ponto, ok? Mas pensa nisso que eu te falei, né? Há muitas ilusões na internet, há muitas coisas na internet que não são muito bem explicadas, não são explicadas com o pé no chão, não são explicadas na realidade que a gente entende. Mas uma coisa todos eles têm em comum e falam, nesse ponto falam a verdade. Esses canais que falam sobre mentalidade, falam sobre o poder da mente, sobre mentalizar as coisas. Funciona, mas tem que fazer da forma correta, tem que fazer da forma que eu expliquei. Você tem que gerar sentimento, gerar sensação, e você tem que se permitir isso acontecer todos os dias, criando ferramentas, através de ferramentas que vão possibilitar você fazer esse exercício diário e sentir isso todos os dias. É possível ter uma vida de qualidade, é possível ter uma vida saudável, é possível ter uma vida financeira rica e abundante, é possível ter uma transformação na sua vida. Não basta apenas você querer, mas você tem que ter os mecanismos e fazer a coisa funcionar da forma correta para que essas coisas realmente ocorram na sua vida. Ok? Beijo no coração,
Meu nome é André Costa. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço que você compartilhe, envie para mais pessoas. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para que possa receber mais instruções super valiosas como essas, né? Se você deseja conhecer um pouquinho mais sobre treinamento, sobre coisas que eu tenho, né, deixa nos comentários que eu tenho o maior prazer em poder te ajudar. Eu não sou o cara que vai forçar ninguém a ter nada meu goela abaixo, mas quem quiser eu entrego com o maior prazer, ok? Beijo no coração, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.